CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje entrevista Werner Roger, sócio fundador da gestora de recursos Trígono Capital e com 38 anos de experiência no mercado financeiro. Werner, é um prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Rosana, o prazer é o meu, também os ouvintes da Rádio CBN, sou aqui um ouvinte também, é muito prazer estar com todos aqui, então esperamos poder-los ajudar, trazer informações dentro desse programa tão importante aqui, que hoje é um tema importante, que é hoje e sempre, sustentabilidade, acho que depende aí do nosso... Werner, o mercado financeiro só pensava em lucrar a qualquer custo, mas de um tempo para cá a gente tem notado que se fala muito em retorno com propósito, performar pensando nas próximas gerações. Por que houve essa mudança estrutural no mundo das finanças? Rosana, eu trabalhei em grandes instituições financeiras americanas, os dois maiores bancos dos Estados Unidos, também a segunda maior gestora de renda fixa americana. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, nós já conhecemos vários anos atrás. Inclusive, como eu trabalhei numa corretora também, um desses bancos, entre 94 e 98, já se falava em tudo que está se falando hoje, Então, não é uma novidade, nem no Brasil, mas ganhou peso, ganhou relevância, acho que por conta dos últimos acontecimentos aqui no Brasil, também no mundo, cada vez mais esse tema ganhando importância, E no Brasil tivemos um evento importante já há quase 2 anos, em relação a um desastre ambiental. Isso chamou a atenção, o mercado internacional, e as gestoras do Brasil, os investidores do Brasil, se alinhando com o mercado internacional, que também não é uma novidade. Então, acho que é assim, uma coisa mais recente para o grande público, mas na realidade já é algo conhecido, pelo menos há 25 anos. Eu já, anteriormente, já tinha trabalhado com essas questões, mas acho que é mais uma conscientização do que está acontecendo no Brasil, nos alinhando com o que há de, digamos, melhor, as melhores práticas no mundo, Por causa dessa relação também entre investidores locais e estrangeiros, troca de informações, então tudo isso aqui vai criando esse ambiente, o Brasil vai se internacionalizando em relação a essas questões, Mas, assim, acho que não é uma coisa nova, mas a conscientização, sim. Então, acho que essa é a grande mudança. A gente sabe que todo ano o Larry Fink, que é dono da maior gestora de investimentos do mundo, a BlackRock, uma gestora que tem mais de 7 trilhões de dólares em ativos, ele envia uma carta para os CEOs e para as pessoas ali do mercado com as diretrizes. Este ano, ele disse que as alterações climáticas se tornaram um fator decisivo para os investidores no longo prazo. Você acha que essa mensagem do Larry Fink teve um peso importante para essa tomada de decisão dos investidores mundo afora? Rosana, eu particularmente creio que não. A questão ambiental já é uma coisa já de bastante tempo, cada vez ganhando mais importância, o Pacto de Paris, o Brasil também já alinhado e o Trump não. Então, acho que não é uma questão climática, mas, de certa forma, até me decepcionou a gestora, BlackRock, porque numa mesma semana que saiu uma grande matéria na mídia, no jornal, assim, uma coincidência, a gestora declarou que aumentou a posição na Vale em mais de 5%. A cada 5% as empresas têm que comunicar. Então, eu fico pensando, puxa vida, eles estão preocupados com a questão ambiental, climática, e ao mesmo tempo a gestora aumenta a participação nessa empresa, que causou tantos danos ao meio ambiente. Então, isso para mim foi uma grande decepção. Uma outra grande instituição americana, cujo CEO mundial, ele fez um discurso muito parecido, Uma das empresas dessa organização financeira, que é a corretora, também indicava a compra de ações da mesma companhia, até coincidentemente na mesma semana. Então, eu continuo vendo a indicação das corretoras, grandes corretoras, inclusive internacionais, mais preocupada com o preço do minério, que está ótimo, os lucros das companhias, do que a questão, digamos, de ambiental ou das letrinhas que a gente pode estar comentando aqui, ESG. Então, acho que eu diria assim, Rosana, que 90% dos investidores, e mesmo das gestoras,
estão mais preocupadas com lucros do que as questões, né, relacionadas à governança, meio ambiente e à sociedade, né? Então, infelizmente, ainda estamos muito distante do que seria, digamos, necessário, né? E as pessoas estão mais preocupadas com seus lucros do que com essas questões tão importantes para todos nós. Você tocou num ponto super importante, que é o chamado greenwashing, as empresas se passando por sustentáveis quando na realidade não são. Você acha que esse é um caminho que tende a se esvaziar com o passar do tempo? Elas terão que, de fato, integrar o sistema ESG no seu centro de estratégia de negócios? Sim, Rosana, mas, de novo, eu fico muito decepcionado, né, com o que nós temos visto aqui no mercado. Então, existe, né, na B3, né, antiga Bovespa, chama-se o Índice de Sustentabilidade Empresarial, né, que ele é uma referência. Então, ele compõe a participação de várias empresas nesse índice, né? Então, e são vários investidores, chama-se ou fundos, que eles simplesmente replicam, ou ETFs, que são fundos estrangeiros, né, ou fundos estrangeiros e locais, que eles simplesmente replicam esse índice, né, criado pela B3. E quando a gente olha a composição, nós temos lá térmicas a carvão, né, que seria o maior vilão da história, né, da emissão de gases de efeito estufa. Nós temos companhias de petróleo também, né, dentro desse índice, companhia petroquímica envolvida em graves danos ambientais, sociais e também de corrupção, outras empresas envolvidas também em corrupção, inclusive concessionárias públicas, que fizeram acordo de leniência, portanto, elas confessaram, né, e tiveram vantagens financeiras de acordo com a corrupção, e empresas que estão incluídas aí no Lava Jato, cujo controlador, né, estão incluídos no Lava Jato. Então, quando eu vejo esse índice, né, e esses ETFs lançados recentemente e que replicam esse índice, eu fico muito decepcionado, né, com as pessoas que criaram, quais são os critérios, né? Então hoje existe assim, existe o branco, o preto e o cinza. Acho que tem muitos fundos, investidores que estão no cinza e sempre eles encontram alguma desculpa para defender essas posições, né? Que é o cinza, que é dificilmente. Como é que você realmente define o que é, o que não é, se é preto ou branco? Então, o cinza ele está um pouquinho de cada lado e acaba justificando tais posições e tais indicadores. Então, minha decepção é grande. Outro exemplo agora, essa semana, a Bolsa comunicou que poderia estar desobrigando empresas com faturamento abaixo de 500 milhões de reais a não terem conselho de administração e conselho fiscal, que a base, para mim, a base da governança é o G, né, do ESG, é a governança. E aí, por aí está, né, quem garante a governança são os conselheiros. No momento que não é mais obrigado a ter conselhos, né, o que será dessas empresas, né, que não são tão pequenas assim? Então, é um passo atrás também. Assim, eu fico até abismado, né, com essas iniciativas, com esses índices, né, e com novas iniciativas da CVM, ao mesmo tempo que a CVM, ela fala assim, empresas vão ter que publicar suas práticas de ESG no relatório anual que chama-se relatório de formulário de referência, que 80% é sobre risco, né, assim, formulários com quase 400 páginas, pouca descrição do negócio, pouca descrição da história, basicamente em risco, né, e ao mesmo tempo desobriga as empresas a ter conselheiros. Então, eu fico realmente decepcionado para onde a gente vai caminhando, e esses índices aí que tentam ser realmente de sustentabilidade, mas efetivamente não são. Agora, Werner, a adoção das práticas ESG não melhora a reputação e a lucratividade das empresas? Isso não é, então, uma contradição? Sim, no longo prazo melhora, né? Uhum. Nós vimos aqui um caso muito recente, né, que aconteceu no supermercado, onde os seguranças, inclusive, não eram nem funcionários do supermercado, eram companhias terceirizadas, né, acabou ocorrendo uma morte, e essa companhia acabou sendo excluída desse índice, né, por um fato, quer dizer, é importante, mas será que justifica a exclusão, sendo que outras empresas com fatos muito mais graves foram incluídas, né? Então, na realidade, chama-se o princípio de investimento responsável, que já está aí com 3 décadas, ele diz o seguinte: empresas com boas práticas, né, em relação ao meio ambiente, à sociedade e aos seus investidores terão uma maior valorização a longo prazo,
porque evita situações como essas ambientais e outras, né? Isso, no longo prazo, tem que ser traduzido uma valorização dessas empresas em relação àquelas que não têm boas práticas, né? Então, essa é a teoria que eu acredito, né? Mas, na realidade, o mercado ainda não, digamos, não precifica, né? E tem exemplos, Rosana, por exemplo, empresas que têm todas as suas práticas ambientais, sociais, digamos, uma empresa perfeita em relação ao seu produto. Mas aquele produto, né, ele tem o mesmo preço de uma outra empresa que tem, digamos, más práticas ambientais, sociais, etc., utilizado, por exemplo, num veículo de luxo, né? E o consumidor não sabe de onde veio aquele aço, aquele produto, né? Então, num dia que isso for marcado, né? Olha, esse produto, esse aço veio de uma empresa sustentável, portanto, nós vamos pagar um prêmio em relação a esse aço, do que aquela que não tem um produto, digamos, sustentável. Só que ninguém quer pagar o preço, né? Então, no dia que a gente tiver, através lá do blockchain, né? Você vai ter o produto, ele vai ser marcado em relação ao consumo de água, em relação à emissão de CO2, né? Você vai saber, como nós temos uma geladeira. Quando você compra uma geladeira, tem lá o rótulo verde, vermelho, né? Ou laranja, se aquela geladeira, aquele freezer, ele economiza energia ou não. Então, os produtos teriam que ter digamos, esse rótulo, né, de um produto sustentável, e o consumidor vai decidir se ele quer ou não, né, aquele produto e pagar mais caro por isso. Até hoje, assim, poucas pessoas compram, né, o alimento orgânico porque é caro, né? Puxa vida, é caro, mas ainda a sociedade não precifica, né, essas boas práticas. Alguns sim, né, porque está no bolso, mas as pessoas querem comprar o produto mais barato, independente, né, de quem produziu, né, os métodos empregados e as questões ambientais associadas ao tal produto. Ou seja, a gente ainda tem muito que evoluir na questão das métricas, do monitoramento de toda a cadeia produtiva, né? Agora, Werner, a Trígono Capital, a sua gestora, é uma das pioneiras no Brasil a utilizar os critérios de ESG na sua metodologia de investimentos. Eu queria que você contasse para a gente como é a dinâmica, os filtros que você utiliza para escolher as empresas nas quais vocês investem. Então, nós temos a primeira coisa que nós chamamos a lista de inclusão, checklist, né? Então, nós observamos, são vários elementos, como dizer, por exemplo, energia renovável, né, se ela produz e consome, de onde veio, né, sua energia, as fontes de energia. Eficiência energética na cadeia de produção, práticas, consumo também, se aquela energia é consumida, se existe, digamos, cuidado, né, de você ter a maior eficiência possível dentro da energia que é consumida. Por exemplo, em agronegócio, né, segurança alimentar, questão florestal, biodiversidade, logística, captura de carbono. Então, empresas ligadas ao agronegócio, nós vamos observar se ela está de acordo com esses temas. Por exemplo, empresas de transporte, né, se as empresas se preocupam com redução de CO2, também eficiência energética, combustível renovável. Então, são vários setores, por exemplo, logística, que tem esses fatores importantes. Educação, né, nas empresas. Será que as empresas têm programas sociais, bolsas, treinamento, trabalho voluntário? Então, a gente vai ver se também, nossa pesquisa, se eles têm algum tipo de programa, digamos assim, educação, dentro da própria empresa. Economia circular. Será que as empresas praticam economia circular, seria reciclagem, gestão de resíduos, digamos, ecoeficiência, consumo de água, que é muito importante, né? Minha água, né? Hoje não se fala, mas a água, para mim, é até mais importante do que, né, a questão ambiental, né? O ar que nós respiramos, porque existe muito mais mortes, por exemplo, mortalidade infantil, a maior causa é a água, né? Depois eu posso estar comentando a respeito disso aqui, da água que nós bebemos, e que a maior causa de mortes infantis do mundo é a água, não é o problema do ar que respiramos. E a aplicação de diretrizes, né? Como as métricas. Por exemplo, existe uma iniciativa, né, que já acho que em 97, criada em Boston, que chama-se General Report Initiatives, que é uma organização não visa o lucro, né? Mas ela tem todas as métricas, diretrizes para você poder observar e reportar todos esses, né, e são vários outros aspectos. E as certificações. Então, tem certificações ISO 14000, 9000, 45000, segurança do trabalho, né, ambiental. Então, são vários fatos de qualidade. Então, existem métricas, certificações, e as empresas podem se guiarem, né, por todas essas iniciativas, inclusive do Pacto das Nações Unidas, isso que eu falei do PRI, né, do Programa de Investimento Responsável, para se orientar, porque muitas vezes as empresas não conhecem, né,
Como é que eu vou praticar se eu não conheço? Então, existem formas de você, né, das empresas praticarem e se orientarem. Então você fica de olho em todas essas práticas, essas Nós, iniciativas das exatamente, empresas. Quanto mais iniciativas, mais elas têm condições de fazer parte desse exatamente. índice de É, sustentabilidade. nós buscamos, através de ferramentas de busca, se existe alguma problema, né, dessas empresas, né? Isso aí é fácil da gente identificar, até a reclamação do consumidor. Então, na verdade, Rosana, a gente fala assim, a relação da empresa com uma palavra em inglês, né, que em português eu não consigo ter a tradução exata, mas que se usa, stakeholders. O que são stakeholders? São todos que têm um pedaço, né, que participam. Então, assim, o acionista, que tem as ações, tem os clientes, né, que compram os produtos, tem os seus fornecedores, tem os seus colaboradores, né, que trabalham na própria companhia, e tem aquele ambiente, né, a sociedade onde ela está inserida. Então, observar a relação dessa companhia com todos, digamos, os stakeholders, não simplesmente com o acionista. Então, o que a gente vê hoje? Né, a empresa, né, até as empresas reportam assim, olha, nosso objetivo é maximizar o retorno acionista, né, através do emprego do capital. Puxa vida, e os outros stakeholders? Né? Você pega o teu capital disponível, vai utilizar esse capital, que é escasso, né, de forma a maximizar o retorno acionista, dos dividendos, mas e as outras pessoas? E a sociedade? E os As partes funcionários? Né? interessadas, né? Então, as partes interessadas, né? E qual a relação com isso? Né? Então, e as empresas não reportam isso aí. Então, as empresas, quando investem, digamos, em meio ambiente, eu vejo muito, né? Elas falam assim, custo, despesa, né? Já outras empresas que nós conhecemos, eles falam investimentos. Então, investimento em meio ambiente, que eu acho que é a palavra correta, ela é tão importante quanto, né, investimentos na produção, né, investimentos outros que tragam dividendos para acionistas e tragam dividendos para a sociedade também. Né? Mas que são dividendos para a sociedade? É a retribuição que a companhia oferece, né, nas suas práticas ambientais, e aos clientes, aos funcionários, fornecedores. Porque muitas vezes tem uma empresa que tem uma dominância muito forte no seu mercado, pela marca, pelo produto, e a gente vê, ela realmente esmaga seus clientes, né? Ela impõe condições de preço, condições de pagamento, né, muito desfavorável aos seus clientes. Outras também com seus fornecedores, né? Ela impõe condições de pagamento pela força que tem no mercado, né? E ela também se beneficia, né, disso. Para quê? Para maximizar o seu resultado, em detrimento das outras companhias, né? Dos outros que eu chamo parceiros, mas são clientes ou fornecedores. Né? E funcionário também. Né? Funcionário que trabalha lá 10 horas por dia, não recebe nada por isso, trabalha em casa, final de semana. Né? Então, como se fosse uma exploração da sua força de trabalho. E quando a gente vai ver a retribuição, talvez não seja tão justa em relação à distribuição, né, do retorno aos acionistas e retorno ao capital, né, dos seus recursos humanos. Eu vejo que os critérios, então, são muito rigorosos no processo de inclusão das empresas. Agora, o São, processo de exclusão, sim. setores que lidam, Né? por exemplo, com tabaco, com armas, combustíveis fósseis e que não são signatários do Pacto Global da ONU, por exemplo, essas empresas estão automaticamente excluídas da sua carteira? Estão, Rosana. Quer dizer, é muito fácil, né, para nós excluirmos setorialmente, né, existia o setor de tabaco não existe mais, né, era a companhia que Souza Cruz, que é a British American Tobacco, né, mas não está mais na bolsa. Já armas temos uma empresa listada, né, que também nosso critério é excluído, mas vai muito além disso, né. Por exemplo, eu falo área cinza, né. Vou citar aqui um exemplo da nossa companhia aérea, né, de engenharia, né, de construir aviões, a Embraer, é uma empresa belíssima em termos de Sim. de tecnologia, mas eu diria assim que ela está na área cinza, porque ela, no exterior, por exemplo, a Boeing, ela está na área, digamos, de exclusão dessas grandes gestores, né, que são muito rigorosos em relação a isso. Por quê? Porque a Boeing, eles fabricam aeronaves, né, de combate, de ataque, até a bomba atômica, né, ela foi lançada através de uma aeronave. Todas as empresas que produzem, digamos, equipamentos eletrônicos, né, por seus mísseis, né, de radares, também esses gestores excluem. Né? E no caso da Embraer, ela tem uma linha militar, né, de transporte militar, né, de tropas, de equipamentos, né, até, digamos assim, de arma de ataque, e também ela fabrica
aviões de caça, né, de guerra, digamos assim. Então, puxa vida, será que a Embraer ela estaria no preto, no branco ou no cinza, né? Então, hoje ela continua ali, acho que no cinza, mas para aqueles mais rigorosos, eu acredito que a Embraer esteja excluída, porque ela também tem produtos relacionados, né, à guerra, né, à força militar, ataque. Por exemplo, nós também excluímos as empresas térmicas, né, que geram energia térmica. E quando a gente olha nos índices, tem duas empresas que atuam na geração térmica a carvão. Não é térmica a gás, mas térmica a carvão. Também excluímos esse tipo de empresa, né? E também, muito importante, a questão de corrupção. Para nós, a corrupção ela é intolerável, né? Então, inclusive, onde já foi todas as evidências, as provas, né? Inclusive, esses acordos de leniência, para nós, não é o suficiente, estão excluídas. E as empresas que também têm graves problemas ambientais, sociais, né? E também, por último, governança, né? Governança faz parte, né, da nossa lista de exclusão. Também tem várias empresas excluídas por questões de governança, embora fazem parte aí das grandes carteiras, né, e dos índices. Mas a gente é bem rigoroso em relação... E pode passar alguma coisa, Rosana, desapercebida. De repente, não, por desconhecimento. Vou dar mais um exemplo aqui, né? Uma grande empresa de vestuário, né, uma das maiores cadeias de lojas do mundo, uma das maiores lojas em bolsa, eles têm operações no Brasil e eles compravam vestuário de terceiros, né, que eram fornecedores de terceiros, né, confecção. E aí nessa companhia, esse fornecedor, eles mantinham trabalhadores, né, bolivianos em regime de semi-escravidão, né? E aí eu falo, olha, você tem que olhar toda a cadeia de produção. Ah, mas não fui eu que... Não, mas não, eu sei que foi a mesma coisa do supermercado, foi seu fornecedor. Então, você foi rigoroso na escolha do fornecedor, né? Você tem que ser tão rigoroso quanto com seus fornecedores quanto consigo mesmo. Por exemplo, construtoras, né, que estão aqui dentro de São Paulo, incorporadoras, que se dizem bastante rigorosas em relação a isso. Aí, quando você vai ver na porta, né, do terreno, ali encostado, caminhões com 40 anos de idade, né, com pneu completamente careca, soltando fumaça preta, entregando concreto, aço para essas companhias, né? Ah, mas não, essa empresa não é minha. Puxa vida, mas você contrata qualquer um, né? E se esse caminhão causar um acidente, né, matar, atropelar pessoas, morrerem pessoas, e ele estava entregando um produto para você, né? Você não tem nenhuma responsabilidade por isso? Por isso eu digo assim, a coisa é bastante longa, né, e bastante complicada, né? E a gente pode ser surpreendido com uma questão dessa que a gente realmente desconhecia, mas assim, nosso papel é tentar identificar, e se nós identificamos e achamos importante, nós excluímos. Mas essas empresas são excluídas definitivamente? Por exemplo, nós tivemos a Zara e a Nike, que recentemente tiveram problemas de trabalho infantil, trabalho escravo na sua cadeia de fornecedores. Elas se adequaram aos critérios de sustentabilidade. Quando isso ocorre, vocês admitem essa empresa novamente ou elas estão definitivamente excluídas do portfólio de Olha, vocês? Rosana, eu gostaria de observar mais um pouco, né? Vamos ver se não existe nenhum caso recorrente, nem se realmente isso aqui é fato. Vou dar outro exemplo, né? O Fundo Soberano da Noruega, que é um fundo o maior do mundo, o primeiro, né, que basicamente eles usaram os recursos, né, da companhia de petróleo, que chamava-se Statoil, hoje chama-se... fugiu o nome aqui, já vou lembrar. Então, eles usavam os recursos do petróleo, Equinor, os recursos do petróleo para financiar esse fundo soberano, que basicamente eles é uma retribuição, né, ao petróleo, né, a energia, digamos, fóssil, para a sociedade deles. Então, basicamente, os pensionistas noruegueses usam os recursos do Fundo Soberano e também do Banco Central norueguês. Então, eles são muito rigorosos em relação a essas questões, inclusive eles publicam relatórios anuais com todas as empresas que estão excluídas, o porquê e aquelas sob observação. Então, temos aí, por exemplo, recentemente, esse ano, eles divulgaram que a Vale, né, e a Eletrobras foram excluídas, né, por diversos motivos. Estão lá também incluídos a Eneva, né, empresa listada que tem energia térmica a carvão, e a JBS por corrupção. Isso é tudo público. Estou falando aqui, basta entrar no relatório deles anual, eles estavam com Petrobras em carteira, né, e houve a questão de corrupção. Então, eles não fazem isso assim, olha, amanhã você está excluído. Eles fazem um questionário, discutem, e fica quase que um ano em discussão,
e depois das práticas e das respostas, eles vão decidir se eles vão excluir ou não. A Petrobras, ela ficou sob observação durante 2 anos. Né? Depois de 2 anos, eles se sentiram confortáveis com as iniciativas da Petrobras, e a Petrobras hoje é uma empresa normal, né? Não está em observação, ela acabou sendo, digamos, aceita como uma empresa de boas práticas. Né? Então, eu daria um tempo necessário, né, para ver se acontece ou não. Por exemplo, vou dar uma situação, um exemplo assim, ele é bem extremo. Por exemplo, o pai que tem uma arma em casa para defender a família, né? Uma arma que esteja já carregada, que se acontecer qualquer coisa, ele já está com a arma em punho em defender a família. Né? Puxa vida, ele está preocupado com a segurança da família. Aí uma criança, né, pode ser um filho, alguém acha essa arma, dispara acidentalmente, causa um acidente. Puxa vida, o pai teve intenção, né, ele teve o dolo, né, ou ele, né, o jurídico é culposo ou doloso, né? Então, ele não tinha intenção, mas causou. Puxa vida, eu não vou dar nenhuma penalidade para ele, puxa vida, ele não vai ter mais essa arma, né? Ele viu, né, o problema que causou, é uma tragédia, mas assim, ele não teve intenção e agora eu vou perdoar. Mesma coisa com a companhia, né? A companhia causa um acidente grave, não, mas agora eu estou tomando as medidas necessárias para não acontecer de novo. Então você está perdoado, né? A partir de agora, eu lhe perdoo porque você vai tomar as medidas necessárias. Será que isso é suficiente? E o fato dela mencionar que vai perdoar é o suficiente. Nós vimos hoje, né, nos jornais também uma matéria extensa aí sobre corrupção na mesma companhia, né, que remete lá a 2010. Puxa vida, será que é só a questão ambiental ou tem mais coisas por trás? E eu falo assim, o G, ele incorpora também a questão ambiental, né, e o social. Para mim, o G que é a governança, que é com conselheiros. Né? Então, se a empresa geralmente não respeita o G, não tem boas práticas de governança, eu tenho certeza que nós vamos escutar mais cedo ou mais tarde alguma história do E e do S, né, ambiental ou social, porque no passado essa empresa não teve preocupação com essas questões, como já foi demonstrado nesse caso agora que eu mencionei. Né? E podem surgir outros casos semelhantes. Vocês são bem rigorosos, então, aí no checklist das empresas nas quais vocês investem, hein? Tem que realmente andar na linha, ser de fato uma empresa do bem, performando, pensando na qualidade de vida das pessoas, na preservação ambiental, no futuro das próximas gerações. Agora, Werner, olhando para frente, eu queria sua análise a respeito da pandemia do coronavírus, desse aprendizado ao longo desse ano. De que forma isso impactou na adoção desses critérios ESG pelas empresas brasileiras? Eu acho que em relação ao ESG, talvez, né, no S, né, que é a relação com a sociedade, né, então partindo dos seus próprios colaboradores, né, de prevenção, por exemplo, colaboradores com mais de 60 anos, né, que é o grupo de risco, vão ficar fazendo home office até, né, mesmo depois de um período longo. Então, educação, treinamento, todas as condições de distanciamento dentro da companhia, né, de prevenção. Então, as empresas, realmente, muitas empresas investiram em recursos humanos, porque se não tiver recursos humanos, provavelmente você vai ter problema de produção, né, você vai ter problema até financeiro. Né? Outras empresas foram mais longe, né? Nós vimos algumas empresas que financiaram, né, os respiradores, fizeram respiradores, né, outras doaram espaços, né, outras doaram vários produtos, né, o álcool gel, e justamente para, não só dentro de casa, né, dentro da companhia, mas para a cidade, né, o ambiente onde ela atua. Né? Então, assim, tem toda a escala, Rosana. Tem as que fizeram mais, as que fizeram menos, né, mas principalmente em relação aos seus próprios funcionários, mas vamos ver se isso aqui ele se estende, né, além da questão social e também a questão ambiental, né, de preventiva e não corretiva, né? Então, acho que, assim, nós aprendemos lá que você prevenir é melhor do que remediar. Então, sempre o remédio ele vai ser mais amargo, né, mais custoso do que a prevenção, apesar que a gente acha que prevenção é custo. Eu digo assim, prevenção é investimento, porque vai nos permitir não ter aquela despesa, aquele custo lá na frente para remediar. Então, acho que é o primeiro passo, não, é um passo a mais, mas a gente espera que isso aqui seja estendido, né, nas questões também ambientais e, de novo,
eu sempre falo a água é muito importante. Vou citar até aqui uma coisa que eu aprendi. Ano passado nós estivemos em Seattle, visitamos a Fundação Melinda e Bill Gates. É lindíssimo esse espaço, né? Inclusive, ele é público, tudo lá você paga, né? Qualquer espaço lá você pensa que é público, mas é pago. Lá é gratuito, escolas assim, chegam uma depois da outra, né? Excursões. Então, a maior iniciativa deles começou em relação à morte infantil e por diarreia. Então, aí que surgiu a fundação, iniciativas para eliminar a diarreia, principalmente no continente africano, também na Índia, e a mortalidade infantil por causa da diarreia. E no Brasil nós temos problemas por causa do saneamento. Hoje, metade dos lares no Brasil não tem água, digamos, o saneamento, né, o esgoto não é tratado, talvez 90% tem água tratada, mas o saneamento é um grande problema. Então, de acordo com que eu vi lá, né, várias, assim, impressionantes as iniciativas. Inclusive, você pode escrever, se tem um livrinho lá, você dá uma sugestão, né, olha, eu tive essa ideia, eles vão analisar a sua sugestão para poder aplicar ou não. E eles falam lá que já foram salvas, né, 8 milhões de vidas, crianças que sobreviveram por conta dessas iniciativas, né, da Fundação Melinda e Bill Gates. Né? Quando a gente olha a quantidade de mortes, né, da pandemia aqui do coronavírus, né, acumulada, isso só é infantil, né, de uma fundação. Olha a importância, né, e que tem por trás a água, a qualidade da água que a gente bebe, né? Olha que a água que a gente bebe aqui em São Paulo, de onde vem essa água. Imagina a África, na Índia, em países aqui subdesenvolvidos, né, que não tem acesso a uma água limpa e que vai causar mortalidade infantil e também, né, não só infantil, mas as crianças são muito mais suscetíveis à água, né, as bactérias, né, do que nós adultos já temos defesas, mas não crianças, principalmente aquelas recém-nascidas. Ainda na análise do que vem por aí, vários governos, várias empresas colocaram a energia limpa no centro dos programas de recuperação pós-pandemia. Você acha que essa iniciativa vai se refletir na carteira das gestoras? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque, assim, são poucas empresas, né, que atuam em energia limpa ainda, dedicadas, né? Por exemplo, a grande, digamos, geradora, né, de, digamos, energia fóssil aqui no Brasil, né, combustíveis, energia, né, a Petrobras, ela está, talvez, a empresa com maior peso, junto com o Vale, são os dois de maior peso nos índices. Então, estão em todos os ETFs, todos os fundos, né, que seguem, são fundos passivos, né, e não só passivos, ativos também. Hoje a Vale, né, ela continua subindo, porque o minério está subindo, né, então a questão energia é importante, mas não acredito que vai alterar a composição das carteiras por conta da energia limpa, porque não tem empresas, né, que a gente possa investir, e as empresas, digamos, que contribuem com uma energia, né, digamos, não sustentável, né, efeito estufa, elas fazem parte dos índices e elas são obrigatórias, né, na carteira, digamos, 95% dos gestores, né. Nós não temos essas empresas, né, mas eu acredito que esteja na maioria dos gestores estão, e duvido que isso vai mudar tão no curto prazo, né, e mesmo esse fundo que eu comentei, né, que eles são controladores da Equinor, eles não conseguiram ainda se livrar desses investimentos. É muito difícil, a gente não tem vida se não houver energia, né, e a energia fóssil ainda é dominante, ainda vai prevalecer. Agora, a questão, né, de algumas pessoas mais rigorosas excluírem esse tipo de empresa, mesmo que são aquelas que têm o maior retorno para a carteira, para os índices, e você acaba perdendo, né, você vai ter um retorno inferior, porque você não tem essas empresas, né, isso faz você não ter, você está, digamos, em condição de inferioridade. Quem tem Vale e quem não tem, a Vale vai performar bem, você não tem Vale, você vai estar perdendo em relação àqueles que têm Vale, e o mercado, né, os investidores, eles vão investir naquelas empresas com melhor performance. Aí você vai ver por que tem performance, porque tem Vale, né, porque tem Petrobras, e porque tem outras empresas, mas não estão preocupados como é que foi feita essa performance e quais são as empresas dessa carteira. Então, infelizmente, também sou cético em relação a isso, e não temos muitas opções, Rosana, essa é a realidade. Agora, Werner, tanto a Vale quanto a Petrobras, por exemplo, não estão fazendo, de alguma maneira, uma transição para uma economia de baixo carbono? Eu sei que estão engatinhando ainda, precisam evoluir Sim. muito, mas a gente já nota ali dentro uma movimentação nesse sentido, né?
Houve uma movimentação, né? Até acho que a Vale ela quer ser neutra em carbono até 2050. Assim, sempre a gente vê esse ano, 2050, 2050, 2060. Provavelmente as pessoas que fizeram, né, escreveram os seus comitês, que puseram essa data como método, quando chegamos em 2050, eles não estarão mais lá. Talvez estejam vivos, mas não estejam mais na companhia, né? Então, é um período muito longo, né? Porque não existe um compromisso pessoal, né? Puxa vida, por que 2050? Por que não 2025? Qual é a meta para 2025, 30, 35, 40? Né? Colocam metas, né, que serão reportadas, né? Já você vai definir as metas e a cada ano você vai dizer quanto você cumpriu dessa meta. E não colocar em 2050 como 2049 eu cumpri, né? Então cheguei lá. Mas que coloquem metas anuais, né? Ou pelo menos quinquenais, e que essas metas sejam, de fato, verificadas, e se não forem atingidas, qual é a penalidade, né? Qual a relação à remuneração variável dos conselheiros que determinaram essas metas e dos seus executivos que cumpriram com essas metas. Qual a responsabilidade deles, não no longo prazo, não em 2050, porque eles não estarão lá, mas eu quero ver daqui 5 anos, né? Então, a Petrobras ela acabou de divulgar seu resultado, seu plano de investimento. Ele é muito, digamos, pouco explícito em relação a isso, né? Eles têm, por exemplo, muito pouco investimento em energia limpa, né? Então, assim, Petrobras não me parece que está caminhando de uma forma decisiva nessas metas. E também a Vale, né? Ela tem lá vários programas, mas eu acho que é muito pouco em relação, né, digamos, seu passivo que está ainda sendo discutido, né? Inclusive monetário, e as reparações ambientais à sociedade, não só aquela pessoal, né, as famílias de Brumadinho, mas a imagem que ficou no Brasil a toda a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que estão muito tímidas em relação à capacidade de investir nesses temas, né? E a gente comparar, por exemplo, qual é a distribuição de dividendos e qual é o investimento na energia renovável e energia limpa. Eu gostaria de ver esse dado e como é que é feita a alocação entre dividendos e investimentos em energia renovável. Infelizmente, eu nunca vi a comparação e como foi feita essa alocação para um ou para o outro lado. Werner Roger, sócio fundador da gestora de recursos Trígono Capital, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi um prazer. Adorei as suas ponderações céticas, bem rigorosas, o seu crivo para admitir essas empresas. Um abraço e até a próxima, Werner. Rosana, muito obrigado, né, a todos que nos ouviram aqui. Espero ter contribuído um pouco, né, com tudo que nós fizemos hoje, mas eu sou otimista, né, acredito que amanhã seremos melhor do que somos hoje. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.